Fala galera, tudo bem? Bom, primeiramente obrigado aí a todos que chegaram no canal, vocês que se inscreveram, curtiram, compartilharam, gratidão. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, está ajudando bastante no crescimento do canal, eu tenho visto e pouco a pouco a gente chega lá. Bom, vamos lá, hoje eu vou falar sobre medos. Medos, você tem medo? Pois é, se você não tem, você é um privilegiado, você é um agraciado. Pois eu tenho medo, sim, cara. Eu sou um homem que tem vários medos ao longo do meu dia. E eu confesso que para cada dia eu tento superá-los, tento vencê-los, tento fazer com que a minha força seja maior com que aquilo que me aprisiona, que me amedronta, que me enfraquece, que me põe em uma condição de limitação, pois tudo isso, né, a soma de todos os medos representam a nossa escassez, a nossa limitação, o nosso fracasso. E quando nós hoje vencemos, né, quando nós hoje superamos, quando nós rompemos assim o medo, seja ele mental, seja ele qual for, porque o medo, na verdade, ele é muito complexo, né? Na verdade, o medo é um estado estado emocional, né? Ele pode ser por influência interna, externa, ora consciente, ora inconsciente. Então, alguma coisa estimula isso. E quando nós damos atenção a esses estímulos que nos amedrontam, a gente acaba cedendo, né, para uma limitação das nossas vidas. E a gente não pode pensar assim. Eu confesso que hoje, antes de gravar, eu estava com medo danado. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir gravar? Será que eu vou conseguir desenvolver alguma mensagem que possa surtir efeito, que possa alcançar alguém? E não pense você que é fácil. Eu sempre digo aqui, vou sempre repetir, que para cada novo vídeo é um novo desafio, é uma nova forma de se expressar, uma nova forma de se comunicar, de levar uma mensagem, uma informação. E às vezes eu fico pensando, eu fico trazendo como parâmetro o vídeo anterior, ou o vídeo até então que surtiu efeito. E isso me trava às vezes. Nossa, será que eu vou conseguir gravar algo tão bom quanto? Será que eu vou conseguir ter essa desenvoltura para poder fazer algo parecido ou semelhante? E isso me causa um medo de poder chegar aqui e fazer algo parecido. Mas não só isso, sabe? Eu acho que há vários níveis de medo. Nós temos vários níveis de medo, seja qual for. Por mais que existam medos, por mais que existam bloqueios, né, de certa forma, que nos impedem de avançar, de vencer, de romper, de chegar, de conquistar, nós temos que ter a consciência de que as nossas forças internas são maiores que os nossos medos. Quando assim nós a colocamos, né, as nossas forças como ser predominante, quebrando barreiras, quebrando até mesmo obstáculos, a gente consegue superar os medos. E se você tem medo de alguma coisa, se alguma coisa te traz essa sensação de medo, bem-vindo ao clube dos seres humanos, né? Bem-vindo ao clube do ser humano. O ser humano tem isso. Qual é o ser humano que não sente medo? Qual? Me diz um que não sente medo. Eu conheço várias pessoas que sentem medo de coisas que até então para mim parecem simples, mas para eles são complexos. E nós não podemos minimizar o medo alheio. Nós não podemos ter essa interpretação, até mesmo esse olhar, porque às vezes aquilo que não pode ser algo que nos amedronte alguém. E como eu disse anteriormente, há vários níveis de medo, há várias formas de sentir medo. E isso aí pode ser de um caráter interno, externo, isso pode ser de uma maneira tão complexa, profunda, ou até mesmo de uma maneira tão simples. Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas que têm medo, sabe, de sair na rua. Isso aí a gente pode abrir a nossa mente, a nossa interpretação
para vários segmentos, vários sentidos. As pessoas que têm medo, que pode ser levado para o campo físico, para o campo interno, para o campo espiritual, para um campo sobrenatural. Isso aí a gente tem que começar a entender que cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu próprio tempo para poder superar os seus medos, dos quais os impedem de poder ver a vida de uma maneira mais clara. E é por isso que eu sempre digo, para cada dia a gente tem que superar os nossos medos, a cada dia nós temos que superar os nossos desafios, as nossas barreiras, as nossas limitações, para que nós avancemos sempre em direção ao nosso objetivo maior, que é a transformação do nosso ser. E não só isso, acho que é a premissa, né? A gente poder sempre evoluir, que nós somos de dentro para fora, porque quando nós mudamos o nosso interior, o nosso mundo externo é transformado por conta disso. Se nós temos um olhar diferente, se nós temos um olhar de evolução, que algo dentro de nós mudou, nós resplandecemos isso de uma maneira externa. As pessoas conseguem olhar isso pra gente, porque não há como você querer externar uma coisa para outras pessoas se dentro de você não mudou. Então, se você criar essa consciência de que quando você muda de dentro para fora, a percepção é vista. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, uma coisa que eu tenho aprendido, uma coisa que eu tenho criado essa consciência de que a nossa palavra tem poder, né? O nosso pensamento, ele cria todas as coisas. Nós idealizamos, criamos e trazemos para a existência esse mundo. Só que eu fiquei me questionando, eu fiquei perguntando, porque não é só o pensar, não é só o pensamento. Porque o pensamento positivo, ele cria um mundo positivo, isso aí todo mundo sabe. Mas o que cria esse pensamento positivo? O que cria o pensamento positivo? Eu fiquei pensando, nossa, o que cria um pensamento positivo ao ponto de transformar o meu mundo para melhor? E a resposta veio como uma coisa bem simples. O que cria o nosso pensamento é o nosso sentimento. A gente não tem como criar algo que nós não sentimos. Para criar um pensamento positivo acerca de ou a respeito de alguma coisa que transforme o nosso mundo exterior, externo, nós temos que sentir isso dentro de nós. O sentimento de mudança transforma um pensamento. E o pensamento transformado traz a mudança para o mundo exterior. É como se fosse algo que emana de dentro para fora. Sentir, pensar e externar. Sentimento que excede todo entendimento, sabe? Um pensamento que supera medos. Um pensamento que supera limitações, quebra medos, cadeias, barreiras. Pensamento esse que transcende toda forma de enxergar o mundo dentro das nossas limitações, e assim consigamos avançar cada vez mais. A gente só vai conseguir trazer à existência um pensamento positivo e dar a luz a isso se nós sentirmos que isso é possível de acontecer. Se assim sentirmos que é possível e elevarmos esse sentimento para o nosso pensamento e assim, sabe, trazer a existência, vai acontecer. E não há medo. Por isso que o medo ele é iminente, sabe? Por isso que o medo ele vem e tenta sobrepor, apagar, escurecer a nossa luz. Porque o medo é isso. O medo, na verdade, é a incapacidade que nós temos de enfrentar os nossos desafios. Sabe? Aquele pensamento que não vai ser possível. O medo nos toma, nos aprisiona, nos amedronta, nos deixa cada vez mais com um sentimento de impotência. E quando você começa a quebrar essas barreiras, começa a pensar positivamente sobre isso e começa a efetuar. Toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, seja lá o que for, eu tento trazer para dentro de mim, sabe? Carrego dentro dos meus sentimentos um pensamento de que não há medo maior do que minha vontade de vencer. O medo ele vai caminhar comigo, o medo ele vai caminhar conosco
todos os dias até o dia da nossa partida. E inclusive teremos medo quando isso estiver próximo. Muitos. Você acha que muitos que estão nos hospitais agora, passando por tratamentos sérios de saúde, passando por situações delicadas, complicadas, não tem medo? Quem é que não tem medo nesses momentos? Você acha que uma pessoa que está com os dias contados, você acha como é o dia deles? Como é o dia dessas pessoas que enfrentam situações delicadas, das quais nós nem passa na nossa cabeça, nem imaginamos do que é um tratamento de uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia, radioterapia, pessoas que são soropositivo. Nós não temos noção nem compreensão de que passa nesses pensamentos, em que eles estão agarrados, qual é a fé que os mantém crendo que isso vai passar, sabe? E tem até uma entrevista de um médico que viralizou na internet, ele falando a respeito da fé, o que acontece na mente do ser humano, coisas que nem a medicina consegue explicar. Então cada um se agarra naquilo que crê, cada um, sabe, se aproxima dentro daquilo que propõe a buscar como força sobrenatural, que hoje mantém firmes dentro de uma circunstância totalmente inapropriada, dentro de uma circunstância totalmente fora de uma realidade que todo mundo sonhou, entendeu? E buscar fé, buscar esse estado de consciência sobrenatural, os mantém com a esperança de sobreviver. Todos ali, todos que estão passando por momentos delicados, se mantêm vivos por conta da fé que existe dentro de si. E isso aí eu posso falar para vocês que, independente da idade, independente da crença, todos acreditam que podem melhorar. Todos acreditam que possam viver. Todos acreditam que possam mudar o quadro, a circunstância, seja criança, jovens, homens, mulheres, idosos. Eu já tive experiências com conhecer pessoas que estiveram em situações delicadas, inclusive a minha própria vida. E é nesse momento que a gente é tomado pelo medo e pela vontade de vencer. O medo, ele sempre vai vir como um obstáculo. O medo, ele sempre vai vir como uma barreira. O medo, ele sempre vai vir como uma circunstância que vai nos limitar, fazendo com que nós nos acostumemos com a nossa realidade de fracasso, de enfermidade, do que for, sabe? E quando nós avançamos, rompemos com a barreira do medo, quando nós avançamos com a barreira daquilo que nos impede de querer uma nova fase das nossas vidas, seja ela qual for, de querer ver a nossa melhora, o milagre chegar, a gente consegue ir muito, muito longe. E eu tenho essa consciência, sabe? Que o medo, ele vai me acompanhar durante até o último dia da minha vida. E normal, como eu disse, né? Vários níveis de medo. Hoje em dia as pessoas saem de casa e não sabem se vai voltar, entendeu? E as pessoas não sabem se vão sair de casa, tem medo de ser demitidas, tem medo de perder alguém da família que está doente, tem medo de, sei lá, perder um relacionamento, tem medo de perder, sei lá, o dinheiro, o carro, a vida que tem, a estrutura que montou, sabe? Quem é que não tem medo? Todo mundo tem medo. Jesus, ele provou do medo também, né? Por 3 vezes ele foi intercedendo diante do Pai, inclusive pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas conforme for, faça a sua vontade. E isso aí é uma coisa normal. A natureza humana dele clamava por ajuda, clamava para que houvesse a intervenção divina, para que ele não passasse por isso, para que ele não fosse tomado por esse medo de não realizar
o seu propósito final, que era se entregar e morrer por nós. Ele poderia não ter feito. A natureza divina dele fala assim, não, mas tamanho foi amor, né? Que ele foi até o final. Não obstante, o medo também alcançou Pedro. Naquela passagem na qual Jesus caminhava sobre o mar, todos ali ficaram atemorizados sem saber realmente de fato o que era, e viram que era o Senhor Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro, ousado, falou: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até a ti, caminhando. E Jesus vem. E Pedro caminhando sobre as águas no encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele se distraiu e começou a afundar. E diz assim, e Pedro teve medo. Ele começou a afundar. Coisa interessante. Primeiro, Pedro teve medo, porque ele estava se afundando, cara. E a primeira reação dele foi clamar pedindo ajuda. E Deus prontamente estendeu a mão e o salvou. E Jesus perguntou, por que teve dúvidas? E isso me fez abrir duas interpretações. Primeiro, por que você teve dúvida de fazer aquilo que eu mandei fazer? Porque Jesus mandou vir, vem. Tem pessoas que estão caminhando sobre as águas, cara. Tá voando na vida. Tá vivendo na melhor fase. E se distrai. E começa a afundar. Primeiro, você que está caminhando sobre as águas, na melhor fase da sua vida, mantém isso. E tem uma frase que eu gostei muito do ator Denzel Washington, que ele fala que é no teu melhor momento que o inimigo se aproxima de você. Então, tente manter o teu melhor momento com o olhar, sabe? Com o seu objetivo em Deus. Não se distraia. Não olhe para um lado nem para o outro. Não tenha dúvidas. Se Deus colocou algo no seu coração, se Deus falou que você vai passar nesse concurso, você vai passar nesse concurso. Se Deus falou que você vai ser esse profissional, você vai ser. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem certeza no seu coração que foi Deus que falou, vai acontecer. Não tenha dúvida, não se distraia, não afunde. Tem gente que se afunda. E se afunda. Porém, se afundar e falar, Deus me salva, Deus prontamente Ele vai te salvar. E a outra coisa que eu achei maravilhoso, que Jesus fala, teve dúvida? Por que teve dúvidas? Primeiro, prontamente Ele salva. E por que teve dúvidas? Então, se você está se afundando, se você está aí mergulhando, sabe, numa areia movediça, se você clamar, Ele prontamente vai te ajudar. Ele vai falar, teve dúvidas que vai te salvar? Teve dúvidas que eu ia estender minha mão para você? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvidas que Deus Ele vai estender a sua mão para te salvar, por mais que você esteja sendo, sabe, submerso em uma areia movediça, que você, quanto mais você faz força para sair, você está caindo. Não tenha dúvida que a mão de Deus, a mão de Jesus, ela vai ser estendida para que você agarre e saia. Não tenha dúvidas que Deus Ele vai estender a sua mão para te salvar. Beleza? Bom, galera, para hoje era praticamente isso. Aprenda a superar os seus medos, aprenda a conviver com os seus medos, aprenda a lidar com as suas limitações, aprenda a lidar com aquilo que te amedronta. Tenta vencer, tenta superar, sabe? Tente vencer um dia de cada vez, tente fazer com que o seu dia seja motivo de superação. Ninguém precisa saber. Supere esses medos que existem dentro de você, sei lá. Tem gente que tem medo de tanta coisa. Supere o medo de cada dia. Tem gente que tem medo de, sei lá o que. Vários tipos. Vença-os. Vença-os. Se estiver afundando, chame o nome de Jesus para que Ele estenda a sua mão e te salve. Prontamente Ele vai
salvar e vai estender a sua mão para que você saia daquilo que está te afundando. E isso aí me faz pensar, cara, tantas pessoas que estão se afundando nas drogas, no álcool. Eu vou até falar algo aqui, poxa, eu tenho visto tantas pessoas que andaram comigo, que fizeram parte de parte da história da minha vida, que hoje estão entregues aí ao álcool, à prostituição, à sedição do mundo, né? As drogas, o encanto do mundo. E hoje eu os vejo, eu fico até um pouco assim, né, sem saber o que fazer, o que falar. E eles ficam um pouco, sabe, parece que há uma distância de se aproximar de mim. Pelo contrário, o que eu tenho para falar é que a cada dia eu tenho descoberto uma nova forma de viver, e essa nova forma de viver está me completando, está me preenchendo, está me fazendo bem, está me fazendo feliz. E que isso sirva de exemplos para outras pessoas, que as pessoas possam olhar e se motivar, se inspirar. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou, pelo contrário, eu me acho de igual ou inferior. Sou pecador, tenho minhas limitações, tenho os meus medos, tenho os meus traumas. Só quem convive comigo ou quem já conviveu sabe quem eu sou de verdade. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa na minha, eu sou uma pessoa que somente pela graça eu venho aqui e tento levar aquilo que está dentro do meu coração, que eu acredito, eu tenho a cada dia que passa eu tenho tido certeza que é uma vocação para a minha vida, um desenvolvimento espiritual na qual eu estou a cada dia descobrindo e estou compartilhando com vocês que me acompanham desde o início. Tá vendo essa mudança, tá vendo esse avançar, essa evolução, porque não é fácil, entendeu? Mas eu só posso ver o que vai acontecer nos meus dias futuros se eu não parar no meu presente. E não tem nada que venha fazer com que eu desista agora. Claro que tudo é possível, mas a cada dia eu venço esse meu medo de voltar atrás, de retroceder, de parar. Porque uma vez que você começa uma coisa e cria o peso da responsabilidade do que cara, você não vai voltar, não tem como voltar. É só andar pra frente, não tem mais como, entendeu? Não tem como mais voltar atrás. E o medo talvez que eu tenho, dois medos que eu tenho é esse, de desconstruir a imagem que Deus tem formado dia após dia, tem feito por meio daquilo que Ele tem preenchido dentro de mim para que venha ser compartilhado com vocês que assistem, vocês que se sentem cada vez mais empenhados naquilo que Deus tem para as suas vidas, não para mim, é para a vida de vocês. Eu estou descobrindo a minha, cabe a vocês descobrir a de vocês. Então isso é algo, um caráter íntimo, intransferível, cada um vai descobrir no seu tempo, entendeu? Quisera eu descobrir mais tempo, ou na verdade eu sempre soube, só que eu estava sempre adiando isso. Então tem uma hora que a gente tem que começar, cara. Tem uma hora que você vai ter que começar, não tem como fugir disso não. Entende, galera? E é isso. Eu tô feliz com o resultado, tá vindo aos poucos, mas é assim, sabe? Eu tô aprendendo a ter paciência, até mesmo aprendendo a viver no presente. Eu tô aprendendo a viver no presente. Tem pessoas que querem viver no futuro, já querem o futuro, aí acaba esquecendo de aproveitar o momento presente, o hoje. Caramba, eu tenho aprendido a conviver com o hoje. Ontem eu estava passando na rua e, assim, eu acredito que nós vivemos no automático, né? Caramba, aí às vezes eu não paro para ouvir os outros. Tô ali, mas tô tão longe. Aí teve um dia, ontem, teve uma menina que queria falar alguma coisa comigo, eu passei por ela assim, aí eu voltei, eu falei, me perdoa, o que você falou mesmo? Eu comecei a prestar atenção, eu comecei a focar minha atenção ali,
Porque minha cabeça já tava, sabe, na pressa. Aí em querer, já, pô, eu tenho que fazer um monte de coisa, e fica na pressa. A gente para, às vezes a gente não presta atenção nas coisas que estão presentes. Presente. Talvez você não tenha prestado atenção na sua vida presente. Você não esteja presente. Talvez você não esteja presente quando as pessoas precisam de você. Isso que me veio à luz, falei, caraca, aquela pessoa queria falar comigo, eu não estive presente. No tempo presente, eu não estive presente. Eu estava querendo o futuro. Cara, eu estou vivendo o presente, o futuro vai chegar. E eu ouvi, falei, caramba. E hoje em dia, quem me conhece, quem tem essa liberdade, essa aproximação de falar comigo, pô, eu paro. Quando eu tenho a oportunidade, eu paro para ouvir, paro para... Me faço presente. Às vezes o que falta na gente é se fazer presente, cara. Pessoas que precisam da gente. Tem que se fazer presente, entendeu? Isso é bom. Galera, obrigado mais uma vez. Vocês que se inscreveram, gratidão. Curtiram, compartilharam, comentaram. Muito obrigado aí. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajuda bastante no crescimento do canal. Eu tenho gostado muito do que tem acontecido, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Até lá.